Sinta paz e restauração espiritual hoje, na presença de Deus. Oração da manhã. Você não precisa continuar assim. Talvez você tenha aprendido a conviver com a inquietação, a chamar ansiedade de responsabilidade, a chamar cansaço de rotina, a dizer que está tudo bem quando, na verdade, existe um ruído constante dentro de você. Você acorda, cumpre tarefas, conversa com pessoas, resolve pendências. Mas, por dentro, algo está sempre acelerado, sempre em alerta, sempre esperando o próximo problema surgir. E você se acostumou a isso. Mas escute com atenção. Paz não é luxo espiritual, é promessa. Você não foi criado para viver sob tensão contínua. Não foi formado para carregar peso emocional todos os dias como se isso fosse normal. Deus não desenhou sua alma para sobreviver em estado permanente de pressão. Talvez você pense que precisa apenas descansar mais, organizar melhor sua rotina ou ser mais forte emocionalmente. Mas o que você sente não é apenas cansaço físico, é desconexão interior, é uma alma que precisa voltar à fonte. Em Mateus capítulo 11, versículo 29, Jesus convida você a aprender dele, prometendo descanso para a sua alma. Não é descanso superficial, é descanso profundo. É alívio que começa por dentro. Hoje não é apenas mais uma oração da manhã, é um reencontro com a presença que restaura. É um momento de parar de lutar contra tudo e permitir que Deus reorganize o que está desordenado. Você não precisa continuar assim. Não precisa continuar carregando o que já deveria ter sido entregue. Não precisa continuar vivendo como se paz fosse algo distante. Fique até o final, porque o que começa agora não é apenas reflexão, é restauração. A alma não foi criada para viver sob pressão constante. Existe uma diferença entre responsabilidade e opressão, entre compromisso e sobrecarga, entre maturidade e exaustão emocional. E talvez você tenha ultrapassado essa linha sem perceber. Sua alma não foi criada para funcionar como máquina. Não foi projetada para suportar tensão contínua, preocupações incessantes e medo constante do que pode acontecer. Quando você vive em estado permanente de alerta, seu interior começa a endurecer. Você perde sensibilidade, perde leveza, perde espontaneidade, e começa a acreditar que essa rigidez é necessária para sobreviver. Mas sobreviver não é viver. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, está escrito que Deus soprou o fôlego de vida no homem, e ele se tornou alma vivente. Isso revela algo profundo. Sua alma nasceu do sopro de Deus, não nasceu da pressão do mundo. Quando você tenta sustentar tudo sozinho, está se desconectando da fonte que mantém sua vida interior equilibrada. Talvez você esteja cansado não apenas do que faz, mas da forma como faz. Sempre preocupado, sempre antecipando problemas, sempre tentando controlar resultados. Sua alma precisa de comunhão, não de constante tensão. Deus não deseja que você apenas suporte os dias. Ele deseja que você caminhe com Ele dentro deles. Se sua alma está sobrecarregada, isso não é sinal de fraqueza. É sinal de que você precisa voltar ao lugar onde a vida começou. No sopro, na presença, na dependência. E isso é exatamente o que começaremos a fazer agora. O peso que você carrega não foi entregue corretamente. Você pode ter orado sobre isso. Pode ter falado com Deus sobre o que está pesado. Pode ter pedido ajuda. Mas existe uma diferença entre mencionar o peso e realmente soltá-lo. Muitas vezes você diz que entregou, mas continua segurando. Continua revisitando o problema mentalmente. Continua tentando resolver do seu jeito. Continua carregando a preocupação como se fosse responsabilidade sua manter tudo sob controle. Isso não é falta de fé. É dificuldade de confiar plenamente. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, está escrito para lançar sobre Deus toda a ansiedade, porque Ele cuida de você. Lançar não é comentar, não é compartilhar superficialmente, é transferir. Talvez você tenha falado sobre sua dor, mas nunca abriu mão dela.
Talvez tenha orado sobre sua preocupação, mas nunca deixou que Deus assumisse o governo da situação. Há uma parte sua que ainda tenta prever, controlar, calcular, como se, ao manter o peso nas mãos, estivesse protegendo algo. Mas o que você está protegendo, na verdade, está esmagando você. Entregar corretamente significa aceitar que você não tem domínio sobre tudo. Significa reconhecer que Deus é capaz de cuidar do que você não consegue resolver. Quando você continua carregando o que diz ter entregue, cria conflito interno. Parte de você pede paz. Outra parte insiste no controle. Hoje você pode fazer diferente. Ao invés de apenas mencionar o que pesa, decida soltar. Não apenas falar, mas liberar. Não apenas pedir ajuda, mas permitir que Deus assuma o que não está sob seu alcance. Talvez isso gere insegurança no início, porque soltar parece perder controle, mas na verdade é trocar ansiedade por confiança. O peso que você carrega não foi feito para permanecer em suas mãos. E enquanto você não soltar de verdade, continuará sentindo o impacto de algo que já deveria ter sido colocado diante de Deus. A presença de Deus não exige performance. Talvez, no fundo, você acredite que precisa estar melhor para se aproximar de Deus. Mais disciplinado, mais forte, mais organizado espiritualmente, como se a presença divina fosse acessível apenas quando você alcança um certo padrão. Mas isso não é evangelho. Isso é pressão disfarçada de espiritualidade. Você não se aproxima de Deus porque está perfeito. Você se aproxima porque precisa. A presença não é recompensa por desempenho. É abrigo para quem reconhece dependência. Em Hebreus capítulo 4, versículo 16, está escrito para se aproximar com confiança do trono da graça, para receber misericórdia e encontrar graça em tempo oportuno. O texto não diz para se aproximar quando estiver forte, diz para se aproximar para receber. Talvez você tenha passado tempo demais tentando manter uma imagem espiritual, tentando parecer equilibrado, tentando demonstrar fé inabalável, mas por dentro estava exausto. Deus não se impressiona com sua aparência espiritual. Ele responde à verdade do seu coração. Você pode chegar como está, com dúvidas, com medo, com cansaço, com perguntas não resolvidas, com emoções desorganizadas. A restauração começa quando você para de tentar impressionar e começa a ser sincero. Se você acredita que precisa estar bem para buscar a presença, continuará se afastando exatamente quando mais precisa dela. Deus não exige performance. Ele oferece relacionamento. E relacionamento não é construído com máscara. É construído com autenticidade. Talvez hoje você precise simplesmente dizer: Senhor, eu não estou forte. Eu não estou inteiro. Eu não estou organizado por dentro. Mas estou aqui. Essa é a porta da restauração. Porque quando você abandona a necessidade de provar algo e escolhe apenas se posicionar com humildade, a presença começa a agir. E onde a presença atua, o que estava quebrado começa a ser alinhado. Respirar, como ato espiritual. Você respira sem perceber. É automático, contínuo, invisível. Mas já parou para pensar que o primeiro ato da criação do homem foi um sopro? Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, está escrito que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Antes de qualquer conquista, antes de qualquer responsabilidade, antes de qualquer pressão, houve um sopro. Isso significa que sua vida começou na dependência. Talvez você tenha se acostumado a viver no ritmo acelerado, sempre correndo, sempre pensando, sempre antecipando. E sua respiração acompanha esse ritmo, curta, rápida, tensa. Mas quando você desacelera e respira conscientemente, algo muda. Respirar profundamente é reconhecer que você não sustenta sua própria existência. Cada fôlego é permissão divina. Cada inspiração é graça renovada. Talvez você esteja tentando controlar tudo com a mente, resolver tudo com esforço, mas há algo simples que revela uma verdade profunda. Você depende de Deus até para respirar.
Pare agora por um instante. Inspire com calma. Sinta o ar entrando. Não é apenas oxigênio. É símbolo de vida sustentada por Deus. Quando você respira com consciência, você interrompe o ciclo de ansiedade. Você desacelera pensamentos. Você permite que seu corpo e sua alma se alinhem. Respirar se torna ato espiritual quando você transforma o fôlego em oração silenciosa. Ao inspirar, você reconhece que recebe de Deus. Ao expirar, você libera o que estava segurando. Talvez sua alma esteja tensa porque você esqueceu de pausar. Esqueceu que não foi criado para viver em constante aceleração. Respirar é voltar ao início. É lembrar que você nasceu do sopro. E quando você se reconecta ao fôlego, começa a se reconectar à presença. Silenciar o interior para ouvir a direção. Você pode estar cercado de barulho mesmo quando está sozinho. Pensamentos repetitivos, diálogos internos, preocupações que insistem em retornar. Sua mente fala o tempo todo. Julga, calcula, antecipa, relembra. E enquanto o interior está cheio de ruído, a direção de Deus passa despercebida. Silenciar não é ausência de pensamento, é escolha de foco. Em 1º livro dos Reis, capítulo 19, versículos 11 a 12, Elias experimenta vento forte, terremoto e fogo, mas o Senhor não estava nesses fenômenos. Deus se manifestou em uma voz mansa e delicada. Isso revela que a direção divina, muitas vezes, não compete com o caos. Ela se revela quando há espaço. Talvez você esteja esperando uma resposta clara, um sinal extraordinário, algo que interrompa sua rotina. Mas, na maioria das vezes, Deus guia através de convicções tranquilas, percepções internas, paz que confirma. Se o interior está dominado por ruído emocional, você confunde impulso com direção, confunde medo com prudência, confunde ansiedade com urgência. Silenciar o interior é decisão intencional. É dizer, agora eu não vou alimentar pensamentos repetitivos. Agora eu não vou revisitar preocupações. Agora eu vou apenas me posicionar em quietude. Isso não é passividade, é preparação. Quando você desacelera internamente, começa a perceber detalhes que antes ignorava. Uma clareza surge. Uma ideia ganha sentido. Uma direção começa a se formar. Talvez o que você precisa hoje não seja mais informação, seja mais quietude, porque Deus não grita para ser ouvido. Ele se revela quando o coração está disposto a escutar. E quando o interior silencia, a direção se torna evidente. A paz que não depende de circunstâncias. Você pode ter associado paz à ausência de problemas, a dias tranquilos, a respostas favoráveis, a estabilidade externa. Mas se essa for a sua definição, você viverá esperando condições ideais que raramente chegam. A paz que Deus oferece não é construída sobre cenário perfeito. Ela nasce da presença. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, está escrito que a paz de Deus excede todo entendimento e guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Excede entendimento significa que não depende de lógica externa. Ela não precisa que tudo esteja resolvido para se manifestar. Talvez sua mente esteja tentando organizar soluções antes de permitir descanso. Talvez você esteja esperando que determinada situação se resolva para então relaxar. Mas essa paz não é consequência de circunstâncias favoráveis. É fruto de confiança. Quando você entende que Deus continua soberano, mesmo quando você não controla os detalhes, algo se ajusta dentro de você. O coração desacelera. A mente deixa de criar cenários extremos. A paz que não depende de circunstâncias é postura interna. É decisão de confiar mesmo diante do desconhecido. Isso não significa ignorar problemas, significa não permitir que eles determinem sua estabilidade. Talvez hoje nada tenha mudado externamente. A mesma responsabilidade continua, o mesmo desafio permanece. Mas se a presença está ativa dentro de você, sua reação pode ser diferente. E quando sua reação muda, sua experiência muda. A paz que Deus oferece não elimina tempestades.
Ela impede que a tempestade governe você. Se você aprender a permanecer nessa paz, perceberá que estabilidade não é ausência de desafios. É presença constante sustentando seu interior. Restauração como reconexão, não como reconstrução. Talvez você pense que precisa se reinventar completamente. Mudar tudo. Começar do zero. Tornar-se outra pessoa para finalmente viver em paz. Mas a restauração que Deus oferece não é reconstrução artificial. É reconexão com quem você sempre foi em essência. Você não precisa se tornar alguém diferente. Precisa voltar à fonte que sustentava sua identidade antes das pressões. Com o tempo, as experiências moldam você. Decepções alteram sua forma de confiar. Frustrações influenciam sua maneira de sonhar. Medos começam a definir limites. E sem perceber, você se distancia da versão que vivia com leveza. Mas a restauração começa quando você volta ao princípio. Em Jeremias capítulo 29, versículo 13, está escrito que você encontrará Deus quando o buscar de todo o coração. Isso revela que a reconexão não depende de transformação externa imediata. Depende de busca sincera. Talvez você esteja tentando mudar comportamentos, ajustar hábitos, reorganizar pensamentos. Mas no fundo, o que sua alma precisa é de reencontro com a presença. Reconexão é lembrar quem sustenta você. É lembrar que sua vida não nasceu das circunstâncias, mas da intenção divina. Quando você se reconecta à fonte, não precisa forçar mudança. A mudança acontece como consequência. Você não precisa reconstruir sua identidade. Precisa remover o que a encobriu. Precisa abandonar o que não veio de Deus. Precisa retomar o que foi esquecido. Talvez o que você chama de cansaço seja apenas distanciamento da fonte. E a restauração não exige que você se esforce mais. Exige que você se aproxime. Quando a conexão é restaurada, a paz retorna naturalmente. A clareza volta. A leveza reaparece. Você não está começando do zero. Está voltando para casa. Deixando a culpa na presença, não levando-a de volta. Existe um erro silencioso que muitos cometem. Oram, choram, pedem perdão, sentem alívio por alguns minutos. E depois pegam a culpa de volta antes mesmo de sair do lugar. Você já fez isso. Entregou algo a Deus, mas continuou se lembrando. Continuou se acusando. Continuou se julgando como se a graça não fosse suficiente. A culpa tem uma voz insistente. Ela relembra detalhes, amplia falhas, distorce identidade e, se você não vigiar, transforma arrependimento saudável em condenação constante. Em Salmos capítulo 103, versículo 12, está escrito que Deus afasta nossas transgressões tão longe quanto o Oriente está do Ocidente. Isso não é metáfora emocional. É posicionamento divino. Quando Ele perdoa, Ele não mantém registro para lembrar depois. Mas você mantém. Talvez você tenha pedido perdão por algo específico inúmeras vezes, não porque Deus não tenha ouvido, mas porque você não conseguiu aceitar que foi perdoado. Deixar a culpa na presença é confiar que a obra da cruz foi suficiente. Jesus não morreu parcialmente, não perdoa parcialmente, não restaura parcialmente. Em João capítulo 19, versículo 30, ele declara que está consumado. Isso significa completo, concluído, resolvido. Se você continua carregando culpa depois de confessar, está questionando a eficácia da graça. Arrependimento é reconhecer erro e mudar direção. Condenação é permanecer preso ao erro mesmo depois da mudança. Hoje você pode decidir diferente. Ao confessar, solte. Ao pedir perdão, aceite. Ao entregar, não recolha. Talvez o que está roubando sua paz não seja o erro do passado, mas a insistência em se punir por ele. A presença de Deus restaura, mas não negocia com a culpa persistente. Ela exige confiança. Se Deus já liberou, por que você continua segurando? Deixe na presença o que já foi tratado nela. O descanso que é confiança, não passividade. Descansar não é desistir, não é abandonar responsabilidades.
não é cruzar os braços esperando que tudo se resolva sozinho. O descanso que Deus oferece é confiança ativa. Talvez você tenha aprendido que descansar significa perder controle, que se não estiver atento o tempo todo, algo sairá errado. E então você vive em estado constante de vigilância, como se sua atenção ininterrupta fosse o que sustenta tudo. Mas isso é ilusão. Em Salmos capítulo 127, versículo 2, está escrito que é inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente, porque Deus concede o sono aos que ama. Isso revela que há um limite para o esforço humano. Há um ponto em que continuar tentando controlar tudo se torna desgaste. Descansar em Deus é reconhecer que Ele continua agindo mesmo quando você pausa. É confiar que sua vida não depende exclusivamente da sua vigilância constante. Talvez o que mais esteja consumindo sua energia não sejam as tarefas, mas a tentativa de prever todos os cenários, de antecipar todos os problemas, de garantir que nada falhe. Mas você não foi chamado para sustentar o universo. Foi chamado para caminhar em confiança. O descanso que é confiança não elimina ação. Ele reorganiza intenção. Você faz sua parte, mas não carrega o peso do resultado final como se fosse exclusivamente seu. Quando você aprende a descansar dessa forma, sua mente desacelera. Sua respiração se torna mais profunda. Seu coração encontra equilíbrio. Você continua responsável, mas deixa de estar sobrecarregado. Talvez hoje você precise admitir que está cansado de tentar sustentar tudo sozinho. Descansar é declarar que Deus é maior do que suas preocupações, que Ele está atento aos detalhes que você não consegue controlar. E quando a confiança substitui a tensão, o descanso deixa de ser pausa física e se torna estabilidade interior. A mente renovada como fruto da presença. A transformação mais profunda não começa nas circunstâncias, começa na mente, porque é ali que as batalhas mais intensas acontecem. Pensamentos repetitivos, medos amplificados, lembranças distorcidas, narrativas internas que moldam sua percepção. Talvez você já tenha tentado mudar comportamentos, mas continuou pensando da mesma forma. E enquanto a mente permanece presa ao padrão antigo, o interior continua inquieto. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, está escrito para não se conformar com este mundo, mas ser transformado pela renovação da mente. Isso não acontece apenas por esforço intelectual. Acontece na presença. Quando você se aproxima de Deus com sinceridade, algo começa a se reorganizar internamente. Pensamentos que antes dominavam perdem força. Ideias que pareciam absolutas começam a ser questionadas. Medos que pareciam inevitáveis começam a ser relativizados. A mente renovada não é aquela que ignora problemas. É aquela que interpreta a realidade sob perspectiva divina. Talvez você esteja acostumado a pensar no pior cenário, a imaginar desfechos negativos, a antecipar fracasso. E isso gera ansiedade antes mesmo que algo aconteça. Mas quando sua mente é renovada pela presença, você passa a enxergar possibilidade onde antes via ameaça, esperança onde antes via limite. Essa renovação não acontece automaticamente. Ela é consequência de exposição constante à verdade. Se você alimenta sua mente apenas com pressão externa, ela continuará pressionada. Se você a expõe à presença de Deus, ela começa a se ajustar à verdade. A paz interior depende da qualidade dos pensamentos que você permite permanecer. Hoje você pode escolher quais pensamentos continuarão ocupando espaço. Pode decidir que a narrativa interna não será mais conduzida pelo medo. A mente renovada é fruto de comunhão contínua. E quando sua mente muda, sua experiência de vida também muda. A luz interior que muda a percepção externa. Talvez você esteja esperando que as circunstâncias mudem para então se sentir diferente, que o problema se resolva para a paz voltar, que a resposta chegue para a ansiedade cessar. Mas existe uma verdade que transforma sua perspectiva. Quando a luz muda dentro de você, sua forma de enxergar o que está fora também muda.
a situação pode continuar a mesma, a responsabilidade pode permanecer. O desafio pode não desaparecer imediatamente, mas a maneira como você interpreta tudo isso começa a se transformar. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, está escrito que Deus fez brilhar a luz em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Essa luz não é apenas revelação espiritual distante, é clareza interna. Talvez antes você enxergasse um obstáculo e imediatamente pensasse em derrota. Agora, começa a enxergar aprendizado. Antes, você via atraso e pensava em fracasso. Agora, começa a perceber direção diferente. A luz interior reorganiza sua percepção. Isso não é auto-engano, é alinhamento. Quando você se reconecta à presença, você deixa de interpretar tudo a partir do medo e passa a interpretar a partir da confiança. Talvez o que estava roubando sua paz não fosse apenas a circunstância, mas a lente com que você a observava. Quando a mente é renovada e o coração está alinhado, até mesmo situações desafiadoras perdem o poder de intimidar. Você começa a perceber que não está reagindo com a mesma intensidade de antes, que pensamentos catastróficos já não dominam, que a tensão diminuiu. Essa é a evidência da luz atuando. A restauração interna altera a leitura externa. E quando a luz está acesa dentro de você, a escuridão ao redor não tem a mesma influência. A decisão de permanecer na presença ao longo do dia. O que começou aqui não foi feito para terminar aqui. A presença que você sentiu, a clareza que começou a surgir, a paz que iniciou seu processo de restauração, não são experiências isoladas. Elas precisam ser mantidas. Muitos vivem momentos intensos com Deus, mas não permanecem. Recebem direção, mas voltam automaticamente ao padrão antigo ao longo do dia. Sentem paz, mas deixam que qualquer situação a dissolva. Permanecer é decisão. Em João capítulo 15, versículo 4, Jesus ensina a permanecer nele, assim como o ramo permanece na videira. O ramo não produz vida por si mesmo, ele apenas permanece conectado à fonte. Talvez você esteja acostumado a buscar a presença apenas quando algo dá errado, apenas quando sente peso, apenas quando precisa de socorro. Mas a restauração verdadeira se fortalece na continuidade. Permanecer na presença não significa orar o tempo todo de forma formal. Significa manter consciência. Significa lembrar ao longo do dia que você não está sozinho. Significa escolher reagir com base na verdade que recebeu agora. Quando a tensão surgir, você pode respirar e lembrar da paz estabelecida. Quando um pensamento negativo aparecer, você pode confrontá-lo com a verdade já alinhada. Quando o medo tentar voltar, você pode reafirmar confiança. Permanecer é vigilância espiritual, não é esforço exagerado, é consciência intencional. Talvez o que mais enfraqueceu sua paz no passado não tenha sido a intensidade dos problemas, mas a falta de continuidade na conexão. Hoje você pode decidir diferente. Pode transformar este momento em base para o restante do dia. A presença não precisa ser buscada novamente do zero. Ela já está ativa. Cabe a você permanecer consciente dela. E quando você permanece, a restauração não se torna evento isolado. Se torna estilo de vida. O momento em que você para de lutar contra tudo. Existe um ponto na jornada espiritual em que você percebe que está cansado não apenas das circunstâncias, mas da própria resistência interna. Lutando contra o que aconteceu, lutando contra o que pode acontecer, lutando contra sentimentos que surgem, lutando contra memórias que retornam. E quanto mais você luta contra tudo, mais exausto se sente. Talvez você tenha acreditado que força espiritual é tensão constante, que fé é resistência ininterrupta. Mas há um momento em que a verdadeira maturidade se revela não na luta, mas na entrega. Em Salmos capítulo 46, versículo 10, está escrito para aquietar-se e saber que Ele é Deus. Aquietar-se não é desistir da vida,
É cessar a guerra interna que você criou, tentando controlar o que não está sob seu domínio. Você não precisa lutar contra cada pensamento, não precisa reagir a cada emoção, não precisa resolver cada possibilidade futura antes que ela exista. Existe paz quando você para de se defender de tudo. Talvez a ansiedade que você sente não venha apenas dos desafios externos, mas da resistência interna. Você quer entender tudo, resolver tudo, antecipar tudo. E essa necessidade constante gera desgaste. Quando você para de lutar contra tudo, começa a confiar. Começa a aceitar que não controla cada detalhe, mas está sustentado por quem controla. Isso não é fraqueza, é fé prática. Talvez hoje seja o dia em que você decide soltar a tensão. Não abandonar responsabilidades, mas abandonar a resistência interna exagerada. Quando você cessa a luta desnecessária, a paz encontra espaço, e a restauração se aprofunda quando você para de tentar vencer tudo sozinho. A experiência da paz como prova da presença. Você pode não ver algo extraordinário acontecendo ao seu redor. Talvez as circunstâncias continuem iguais. Talvez os desafios ainda estejam ali. Mas existe um sinal silencioso que confirma que algo mudou dentro de você. A paz. Não uma paz frágil que desaparece ao primeiro problema, mas uma estabilidade interna que permanece mesmo quando o cenário externo ainda não se transformou. Essa paz não é produzida por esforço mental, não nasce de pensamento positivo. Ela é evidência da presença. Em João capítulo 14, versículo 27, Jesus declara que deixa a paz, não como o mundo a dá. Isso significa que não é uma paz dependente de aprovação, resultado favorável ou controle total. É uma paz que vem da comunhão. Talvez você esteja percebendo agora que sua respiração está mais calma, que seus pensamentos estão menos acelerados, que a tensão diminuiu. Isso não é coincidência, é sinal. A experiência da paz é confirmação de que você se reconectou à fonte, que deixou de lutar sozinho, que permitiu que a presença organizasse o que estava disperso. Talvez você esteja esperando um sinal grandioso de restauração, mas muitas vezes o maior sinal é a leveza que começa por dentro. Quando a paz se instala, sua mente desacelera, seu coração se estabiliza, sua postura muda, e você começa a perceber que não precisa que tudo esteja resolvido para se sentir seguro. A presença não é sempre barulhenta. Muitas vezes ela é percebida na quietude que substitui o caos interno. Se a paz está começando a ocupar espaço, isso é prova. Prova de que você não está sozinho. Prova de que a restauração não é teoria. Prova de que Deus está atuando. E quando você reconhece essa paz como sinal da presença, aprende a valorizá-la e a permanecer nela. Hoje sua alma respira de novo. Quando você começou este momento, talvez seu interior estivesse acelerado. Talvez seus pensamentos estivessem confusos. Talvez seu coração estivesse carregando mais do que deveria. Mas algo foi reorganizado. Você não precisou mudar de cenário. Não precisou resolver todos os problemas. Não precisou controlar cada detalhe. Apenas se posicionou na presença. E isso foi suficiente para iniciar a restauração. Hoje sua alma respira de novo, porque você parou de lutar contra tudo. Parou de carregar sozinho. Parou de tentar sustentar o que não estava sob seu controle. Você reconheceu dependência. Você soltou o peso. Você se reconectou à fonte. E quando a conexão é restaurada, a vida volta a fluir. Talvez o mundo ao seu redor ainda não tenha mudado, mas sua percepção mudou, sua atenção diminuiu, sua mente se reorganizou, sua respiração se aprofundou. Isso é evidência de que a presença esteve aqui. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 24, está escrito que o Senhor é a porção da alma, e por isso há esperança. Quando sua alma volta a reconhecer essa verdade, ela deixa de se sentir perdida. Hoje, sua alma respira porque voltou à origem, voltou ao sopro, voltou à confiança, voltou à comunhão. A restauração não foi espetáculo, foi reencontro. E se você decidir permanecer nessa consciência, este não será apenas um momento isolado.
será o início de uma nova maneira de caminhar. Hoje sua alma não está sufocada, está alinhada. E quando a alma respira na presença, a vida volta a fazer sentido.